Bom, boa tarde. Vamos iniciar a 20ª sessão ordinária relativa ao 190º ano acadêmico da Academia Nacional de Medicina. Eu vou, inicialmente, o secretário, acho que está no celular, passar a palavra ao secretário-geral para as comunicações da secretaria. Excelentíssimo senhor presidente, acadêmico Jorge Alberto Costa Silva, demais diretores da mesa, excelentíssima senhora acadêmica, senhores acadêmicos e nossos convidados presentes. Eu queria comunicar, uma comunicação até um tanto pessoal, que na semana que vem nós estaremos realizando no Colégio Brasileiro de Cirurgiões o 29º curso de gastroenterologia, chamada Jornada de Gastroenterologia do Rio de Janeiro, e convidamos a todos os acadêmicos, eu acho que já fiz isso por e-mail, que estará à disposição lá um crachá para que possa assistir a qualquer momento da jornada. Seria uma honra muito grande tê-los lá para prestigiar o nosso evento. Muito obrigado, e não tem outras comunicações da Secretaria, senhor presidente. Muito obrigado. Vou fazer algumas comunicações antes de passar a palavra aos acadêmicos que tiverem comunicações a fazer. Inicialmente, estava agora na reunião com a comissão da reunião Brasil e França, dia 18 de junho, aquela reunião que tradicionalmente fazemos a cada 2 anos na França, é sempre muito gostoso, tem sempre um grupo grande aqui do Brasil. E este ano, dia 18 de junho, nós temos o acadêmico Mandarim coordenando com a Eliette e Cláudio Tadeu essa reunião. Temos o Giovanni Seri, que vai fazer uma comunicação lá, e também o acadêmico Mandarim de Lacerda vai fazer outra comunicação, porque nós vamos fazer esta reunião dentro da reunião regular deles, que as reuniões são às quintas, a deles, as reuniões são às terças. E eles vão ter 2 acadêmicos de lá, e depois tem tudo coquetel, tem um jantar na véspera, um jantar no dia também da reunião. No passado fizemos um jantar muito bom, alguns acadêmicos estavam lá nesse momento, reunimos mais ou menos umas 100 pessoas numa brasserie, que é Montparnasse 1900, fechamos lá uma parte dela para nós, mas fizemos outras atividades gastronômicas e enólogas também, que é lógico, o vinho nacional lá é um bom preço, e aqui o preço é grande. E então é uma reunião agradável, gostosa e tradicional, principalmente que a nossa academia, ela é uma consequência da Academia Francesa, com uma diferença de 9 anos. A Academia Francesa vai fazer, ano que vem, 200 anos, está lá no painel, está na porta, estão em reforma, quer dizer, pintura, tal, maquiando melhor a senhora bicentenária, e é um lugar histórico, é uma academia que já teve 38 prêmios Nobel, então, uma academia de tradição. Então, para que a gente se organize, nós estamos discutindo agora também a logística, preços mais baratos, que é a Air France, que tem voo direto, diário, para lá, vai fazer isso aí a semana que vem. Eu pediria que aqueles interessados chamassem os amigos, falassem com a Sandra, ela coordenaria isso, para, comprando a passagem agora, o preço é muito barato, e quanto mais perto, mais alto, como vocês sabem. Então, agora é o momento. O Cláudio Tadeu está já vendendo a dele, porque a dele já está bem barata, mas já subiu um pouquinho. Então, ele disse que com 10% a mais ele já está vendendo a dele, está fazendo negócio aí. E eu pediria, então, que a academia se mobilizasse, que é importância a nossa presença lá, para manter essa tradição. 18 de junho, é uma terça-feira, e do dia 20 é feriado, inclusive, aqui, então podemos aproveitar mais essa semana lá em Paris. É uma época gostosa. Outra informação
é que no dia 9 de maio, o nosso correspondente estrangeiro, eleito aqui recentemente, professor Fausto Pinto, que é diretor da Faculdade de Medicina de Lisboa e que assinou um acordo de reconhecimento de currículos e de diploma com a Universidade Federal do Rio de Janeiro e com a Universidade de São Paulo, a USP. Então, ele vai vir receber esse título aqui e, conversando com os colegas, resolvemos fazer esse dia 9 de maio, um dia dedicado à cardiologia aqui. Pedi ao acadêmico Fábio Jatene e Cláudio Benchimol para que organizasse um programa nesse sentido. Já está sendo organizado o programa, na parte da tarde, de 2 às 5, comunicações de grandes cardiologistas nacionais que virão aqui fazer o State of the Art da cardiologia hoje em dia. E depois vamos ter o lançamento do livro do Milton Meyer, oferecendo um prosecco aí no nosso lanche acadêmico. Vai ser um dia um pouco alcoólico, porque à noite nós vamos ter um Vandoner também aqui para o professor Fausto Pinto, com uns queijinhos aí nacionais, né? Vamos trazer queijo de Minas para cá, não francês, para que a gente possa celebrar. Depois o acadêmico Jatene vai fazer a locução dele para o professor Fausto Pinto, depois o professor Fausto Pinto agradece, faz a conferência dele, vamos ter 2 conferências. E tem um cardiologista que foi aluno do pai dele e que hoje é o indivíduo que mais entende de telemedicina, de medicina numérica, que eu esqueci o nome dele, é Roberto, acho que Barroso. Ele é de Barreto, não é Barreto não, ele é de Uberlândia. E esse centro dele ficou famoso no mundo inteiro, principalmente que ele acrescentou o nome da cidade para divulgar Uberlândia. E ficou famoso no mundo inteiro porque todo mundo pensa que é a terra do Uber, Uberland, como ele anuncia. E eu também nunca havia percebido isso, então todo mundo conhece esse grande centro de Uberland lá no estrangeiro. Ele virá mostrar a nós aqui sobre esses devices cardiológicos e também a medicina numérica. Ele criou um hospital lá em Uberlândia que tem 200 consultórios. Desde a entrada, o paciente começa a ser registrado pela máquina e tudo. Quando chega na frente do médico, já está tudo pronto ali. O trabalho que o médico tinha que fazer, não tem mais o que fazer. Eu acho que ele vai só se despedir do cliente. Não sei qual é o papel dele, mas vamos ver aqui como é que é isso. E ele vai focar na cardiologia, porque entrou nisso por orientação do professor Adib Jatene, nosso querido e saudoso acadêmico aqui, e pai do Fábio, e depois fez um grande sucesso no Brasil e no estrangeiro, já está em mais de 40 países. Eu assisti em São Paulo, semana passada, uma apresentação brilhante dele, e ele virá fazer essa apresentação, principalmente no momento que nós discutimos a telemedicina aqui, e é um indivíduo que mais entende no Brasil e exerce esse papel no centro dele, lá em Uberlândia. E depois também dizer que no dia 12 de maio, dentro daquela linha de doenças de alto custo, o acadêmico Rui Maciel com a Mônica Gadelha organizaram também um excelente simpósio sobre diabetes aqui, e que vai ser naquele modelo do que nós vimos semana passada, que foi muito exitoso, e onde abordamos desde o diagnóstico, tratamento, até as repercussões sociais e o custo para a saúde pública, para o indivíduo, abordando, portanto, dentro de um aspecto muito amplo, desde o início até o fim da linha. Então, eram essas informações que nós tínhamos que dar, e eu abro a palavra para comunicações dos acadêmicos. Nosso querido primeiro secretário, Ricardo Cruz. Excelentíssimo presidente Jorge Alberto Costa e Silva, excelentíssimo primeiro vice-presidente Antônio Nardi, excelentíssimo secretário-geral Zé Galvão, excelentíssima confreira Eliette Busquelá, demais queridos confrades e ilustres convidados. E, bom, eu não poderia deixar de registrar o quão essa semana foi profícua de notícias alvissareiras
que envolveram os acadêmicos da Academia Nacional de Medicina. Quer dizer, em uma semana, eu sei que a grande maioria daqui dos presentes tem o WhatsApp e fazem parte do nosso grupo de WhatsApp Confrades Academia Nacional de Medicina, que tem 96 participantes entre titulares e honorários. Então, eu tenho certeza absoluta que a grande maioria de todos aqui acompanharam essa torrente de maravilhosas comunicações que foram feitas, desde honrarias a alguns acadêmicos em determinadas posições de comitês em importantes sociedades, passando por destacadas publicações científicas. Então, eu queria citar o acadêmico Maurício Magalhães. Eu não vou falar exatamente o que cada um representou nessa semana e que motivou justos parabéns de tantas pessoas, o acadêmico Maurício Magalhães, o acadêmico Jorge Rezende Filho, com aquele trabalho que ele já tinha mostrado e que mereceu uma reportagem muito bem feita pela Rede TV, a acadêmica Eliette Busquelar, o acadêmico Rui Maciel, o acadêmico Gerson Lima, a acadêmica Mônica Gadelha. Então, realmente foi uma semana impressionante, presidente, e culminando com os parabéns que lhe foram naturalmente transmitidos por ocasião da passagem do seu natalício. De maneira que eu acho que seria muito adequado uma salva de palmas geral a todos esses acadêmicos que propiciaram momentos tão importantes para todos nós. Muito obrigado. Porém, o único que tem direito a presente é o aniversariante, né? Aqueles que não trouxeram, ali na secretaria, pode deixar um cheque assinado em branco ou aceitamos cartão de crédito também. Assim, agradecemos em nome aqui do aniversariante. Mas parabéns a todos, realmente é impressionante, não somente essa semana. Toda semana nós temos notícia. O dia que não houver uma semana, vamos sentir falta, né? Toda semana algum acadêmico ou é premiado, ou é reconhecido o trabalho dele, ou é eleito de alguma posição importante. Isso tem sido uma constante, né, nos últimos tempos, que muito orgulha essa academia, mostrando que realmente a academia está cada vez mais sábia, sempre foi, mas está cada vez mais sábio ao escolher os seus membros. E a grande maioria são jovens, né? Jovens, quer dizer, para mim, né? Não são jovens, por exemplo, para quem? Para o Zé Carlos, ali para o Novelino, né? Mas para o resto somos jovens. Parabéns a todos, parabéns à academia, que realmente está com um quadro de primeira linha no cenário da medicina e da ciência brasileira. Bom, vamos passar agora à continuação do simpósio. Ela continua sendo... Cadê o acadêmico Omar? Subiu. Está lá escondido no escuro. Pode vir para cá trabalhar, por favor. Vem aqui. O acadêmico Omar foi o responsável, idealizador do simpósio Lição do nosso saudoso Nestor Shaw. Vai dar continuidade e com uma conferência que ele vai anunciar do nosso querido acadêmico Carlos Eduardo Brandão também. Acadêmico Omar, há um pedido do Jansen para você falar menos, que ele quase passou fome agora, porque... Não é? Permito, pode ir. Não quer trabalhar, então vamos... Disse que tem que escapar breve aí, não tem problema, já trabalhou muito hoje. Aliás, impressionante, o acadêmico Omar, ele discutiu com todos os participantes da mesa anterior, ele sabia muito sobre cada assunto, inclusive o assunto do Manassés, que é o mais difícil, né? O assunto do Manassés é difícil, acho que ele estudou a noite inteira, porque ele falou tanta coisa aí, porque só tendo estudado de antemão aí o tema. Mas vamos convidar agora o acadêmico Carlos Eduardo Brandão, que vai nos falar sobre perspectivas atuais do tratamento da hepatite C.
Boa noite a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer ao presidente Jorge Alberto Costa e Silva, ao professor e acadêmico José Carlos do Vale, pela lembrança do meu nome, para, numa situação emergencial, substituir ao nosso colega professor Rex Nazaré Alves, que durante muito tempo convivi trabalhando juntos na Comissão Nacional de Energia Nuclear, que faria hoje aqui uma palestra sobre energia nuclear. Eu vivi uma parte daquele período durante 12 anos como médico da Comissão Nacional de Energia Nuclear. E acabamos sugerindo ao professor José Carlos do Vale o tema sobre tratamento da hepatite C, as perspectivas mais recentes que existem sobre sobre essa infecção viral. Há mais ou menos uma semana atrás eu tinha conversado com o acadêmico José Carlos do Vale para tentar programar, talvez para o segundo semestre, uma jornada para abordar esse assunto, né, da hepatite C, exatamente porque neste ano de 2019 nós estamos, se é que se possa celebrar uma doença, mas estamos comemorando 30 anos da descoberta do vírus da hepatite C. Então essa hepatite C, essa nossa conhecida hepatite C, na verdade já era conhecida com outro nome chamado de hepatite não A não B. Em 1975, esse autor chamado Feinstein, ele daí identificou ali uma forma de hepatite que era diferente da hepatite A, porque não era transmitida por via oral e fecal, e uma outra forma de hepatite B, que também já tinha sido feita a pesquisa através dos marcadores sorológicos. Então, ele cunhou esse termo, hepatite não A não B, em indivíduos que eram politransfundidos e que não se podia incriminar nem o vírus A, nem o vírus B. Somente em 1989, então, portanto, há 30 anos atrás, é que a sequência genética do vírus da hepatite C foi clonada por esse autor chamado Michael Hilton, mas somente a partir de 1991, 92, é que começaram a ser elaborados os testes de primeira geração de enzima imunissaio para identificação dos anticorpos do vírus da hepatite C. Então, essa é a fotografia mostrando exatamente os 4 autores principais dessa descoberta: o Michael Hilton, do laboratório Cairo, na Califórnia, 2 assistentes dele de origem coreana, e o Dr. Daniel Bradley, que era, na época, diretor do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos. E ao lado dele, essa fotografia do Dr. Harvey Walter. Harvey Walter era um grande, experiente médico da área da hemoterapia. Ele trabalhava no New York Blood Center e ele tinha talvez a maior e melhor soroteca de pacientes que tinham tido algum tipo de hepatite C, ou de hepatite não A não B. Então foi nessa soroteca de Harvey Walter que eles então fizeram todos os ensaios para sequenciamento do que hoje nós conhecemos como vírus da hepatite C. Então, exatamente nesse ano de 2019, essa é uma foto mais atual, como estão hoje esses 4 pesquisadores. Nós estamos aí celebrando o 30º aniversário, né, da descoberta do vírus da hepatite C. O vírus da hepatite C ele tem uma característica que é fundamental expor principalmente para os colegas clínicos, cirurgiões e de outras áreas, mas que faz uma diferença fundamental em relação ao vírus da hepatite B e principalmente ao vírus HIV. O vírus da hepatite C ele é um vírus de reprodução e multiplicação intracitoplasmática. Ou seja, ele não entra dentro do núcleo da célula hepática. E ao não entrar dentro do núcleo da célula hepática, ele não tem a integração do seu genoma viral com o genoma do dono do vírus, do hospedeiro. Então, isso é fundamental. Quando você quer tratar essa infecção, você pode, a partir do momento que você consegue erradicar a infecção pelo vírus C, você pode dizer que aquela infecção está curada. Porque, diferente do vírus da hepatite B e diferente do vírus HIV, que são vírus que têm reprodução intranuclear, há a integração do genoma do vírus com o genoma do dono do vírus. E isso acaba criando um template, um molde, que serve para a reprodução de novas cópias do vírus da hepatite B e do HIV. Então, a reprodução é totalmente intracitoplasmática. Então,
Então, aqui está mais ou menos mostrando essa diferença. O vírus C é um vírus que tem RNA de reprodução intracitoplasmática. O vírus B é um DNA vírus, aliás, é um dos poucos DNA vírus que tem comprometimento hepatotrópico, de lesão hepática, e o HIV, que é um RNA vírus, mas tanto B quanto HIV acabam produzindo reservatórios do vírus dentro do próprio indivíduo, dentro da própria célula daquele indivíduo. Então, você pode dizer que, a partir do momento que você consegue erradicar o vírus de hepatite C, eu posso dizer que aquele doente está curado, diferente do vírus B e do vírus HIV, que são vírus em que, na realidade, eu consigo apenas vamos dizer assim, a supressão da replicação viral, mas o paciente tem que continuar tomando aquela medicação por um longo período de tempo. Há pouco tempo atrás, nós tínhamos uma noção de que quase 170 milhões de pessoas viviam com vírus de hepatite C. Os dados da Organização Mundial de Saúde foram revistos mais recentemente e mostraram que, na verdade, essa prevalência da infecção está caindo, e hoje nós temos aí algo em torno de 70 milhões de indivíduos infectados pelo vírus da hepatite C. Veja que o Brasil está numa ordem de grandeza aí de prevalência de 0,8% a 1,3% de prevalência, mas há regiões, por exemplo, como no Egito, ali representado na cor vermelha no continente africano, em que mais de 10% da população egípcia está infectada pelo vírus C. O leste europeu, ainda com uma alta prevalência de infecção pelo vírus C. E no Brasil, nosso cenário da infecção pelo vírus C vem se modificando ao longo dos anos. Nós tínhamos uma estimativa em 1990 de que algo em torno de 1,2% da população brasileira tivesse infectada pelo vírus C. Isso daria algo em torno de 2 milhões de indivíduos infectados. E essa prevalência baixou para algo em torno de 0,7%. Então, estima-se que nós tenhamos hoje algo em torno de 700 mil indivíduos infectados pelo vírus C. Desses, menos do que 200 mil foram diagnosticados. Então, esse é um outro grande desafio. A maioria dos indivíduos infectados pelo vírus C são assintomáticos, são anictéricos, e logo a gente não consegue fazer o diagnóstico se ficar na expectativa de que ele nos procure por alguma manifestação clínica. Desses 155 mil pacientes que foram diagnosticados, apenas 110 mil tratados. Então, ainda há muito por fazer nesses próximos anos. Não é? E o que é mais importante, a hepatite C, diferente da hepatite B e também da hepatite pelo vírus A, ela é uma hepatite que tem uma enorme tendência de cronificação. De cada 10 indivíduos que se infectam pelo vírus A, todos se curam. De cada 10 indivíduos que se infectam pelo vírus B, na idade adulta, apenas um acaba não se curando. Então, a cronificação do vírus B é muito menor. Já de cada 10 indivíduos infectados pelo vírus C, 8 se cronificam. Então, a tendência de cronificação é muito maior. Isso faz com que aquele indivíduo, algum tempo depois que ele se contaminou, tenha hepatite crônica. 10 anos depois, ele pode estar caminhando da hepatite crônica para a cirrose. 20 anos depois da cirrose, para o carcinoma hepatocelular. E daí para a falência hepática e para o transplante hepático. Então, essa é a história natural da hepatite C. Ela é uma doença indolente, silenciosa e que pode progredir em mais de 80% para a cronificação. Alguns têm uma evolução mais silenciosa, mais branda, mas alguns têm uma evolução muito mais acelerada. Os pacientes renais crônicos, os pacientes infectados pelo vírus C e HIV, os pacientes imunodeprimidos, os alcoólatras, esses indivíduos têm uma rápida progressão para fibrose avançada, cirrose e o carcinoma hepatocelular. A doença infecciosa pelo vírus C, ela é uma doença predominantemente assintomática. Ela é uma doença que raramente dá algum tipo de sintoma nessa fase aguda. Né? Mas é claro que esses pacientes que têm alguma manifestação clínica, se eles desenvolverem alguma manifestação clínica, seriam essas que estão aqui representadas. Sinais de infecção viral, febre, cansaço, fadiga, perda de apetite, eventualmente náusea, vômito, colúria,
acolia fecal e hipocolia são manifestações excepcionais. Mas eu chamaria a atenção das manifestações fora do fígado. Muitas vezes a manifestação inaugural daquela doença não é hepática, ela é fora do fígado. E eu chamaria aí a atenção às manifestações articulares, as manifestações glomerulares, a glomerulonefrite, a síndrome nefrótica, as manifestações dermatológicas, como a síndrome seca, a manifestação de xerodermia, xeroftalmia, né? Prurido, manifestações hematológicas, os pacientes fazem com muita frequência trombocitopenia, fazem anemia plástica, fazem hipoplasia de medula, vasculites, derrame pleural. Então, ele tem um espectro de apresentação clínica muito grande. Estávamos conversando com o acadêmico Rubens Belfort, que uma das manifestações oftalmológicas desses pacientes também pode ser sobre a forma de úlcera de córnea, chamada úlcera de córnea de Morin, e até de uveíte. Ele acabou de me apresentar um trabalho que saiu agora, recentemente publicado, sobre tratamento da uveíte pelo vírus C com sofosbuvir e com ledipasvir, que é uma das drogas que nós vamos abordar aqui um pouquinho mais à frente. Então, as manifestações fora do fígado, extrahepáticas, muitas vezes são inaugurais. Então, como o hepatologista ele é um clínico geral, ele tem que estar atento, né? Que essas manifestações podem acontecer sobre a forma de crioglobulinemia mista essencial, trombocitopenia, linfoma não Hodgkin, né? O vírus C tem uma enorme capacidade não só de ser hepatotrópico, mas também de ser linfotrópico. Então, ele pode também desencadear manifestações do tipo do linfoma. Glomerulonefrite, síndrome nefrótica, hipotireoidismo, tireoidite de Hashimoto, né? Manifestações neuromusculares, manifestações neurocognitivas. Aqui eu chamo a atenção da crioglobulinemia mista essencial, com presença de vasculite, com presença de lesões petequiais, purpúricas. E uma coisa que tem nos chamado bastante atenção e que nós, juntamente com o professor e acadêmico Mário Barreto Correia Lima, temos nos dedicado muito lá na universidade, que é o estudo das alterações cognitivas nesses pacientes. Pacientes que têm hepatite crônica pelo vírus C, muitas vezes eles têm déficits cognitivos, mas não porque ele tem encefalopatia hepática avançada, com flapping, com desorientação. Ele tem doença hepática crônica, mas ele tem um déficit cognitivo, aquilo que a gente chama de um brain fog, uma nebulosidade cerebral, uma sensação de esquecimento. Muitas vezes esse paciente tem déficit de atenção, uma lentidão de raciocínio, de concentração. Então, essas alterações cognitivas, elas são em grande parte decorrentes do fato de que, como ele é um vírus que se multiplica nas células do sistema hemolinfopoético, algumas dessas células podem invadir o sistema nervoso central, ativar a micróglia e provocar, então, comprometimento do sistema nervoso central. Se fala muito sobre essa hipótese do efeito do tipo do cavalo de Troia. Então, essas células do sistema hemolinfopoético, escondidas, entrariam através da barreira, ultrapassariam a barreira hematocefálica e acabariam provocando alterações neurocognitivas. Bom, falando um pouquinho agora sobre tratamento da hepatite C, o que nós percebemos ao longo desses 30 anos foi uma grande revolução. Eu estou formado há 40 anos e eu ainda vivi a era da hepatite não A, não B, em que nós já até abordávamos no tratamento desses pacientes com corticoide. Fazíamos pacientes com hepatite crônica não A, não B, aplicação de corticoide, até de imunossupressor, que era o que se tinha na época, a semelhança do que imaginávamos da hepatite autoimune, né? Em 1990 surgiu então a primeira molécula que teoricamente poderia trabalhar e atuar contra o vírus da hepatite C, que era o interferon. O interferon ele é uma droga imunoestimulante, uma droga imunomoduladora, tem uma ação antiproliferativa, né? Então admitia-se que estimulando o sistema imune então poderia combater o vírus da hepatite C. Os resultados eram absolutamente irrisórios, menos de 10% dos pacientes curavam com aquele interferon.
A partir de 98, surgiu uma nova molécula que era a ribavirina. A ribavirina é um análogo de guanina, né? Um análogo de guanosina, que também já tinha sido testado para HIV, para hepatite B, HTLV, e ele não funcionava para nenhuma dessas doenças, né? Era um remédio à procura de uma doença. E aí ele foi testado também para hepatite C, ele puro, isolado, monoterapia, também não funcionava. E quando se fez a tentativa de a combinação de interferon mais a ribavirina, isso fez com que a taxa de cura, de resposta virológica sustentada, subisse de 10% para 25%. Em 2001, ou seja, 18 anos atrás, surgiu a pegilação do interferon. Então, a molécula do interferon envolvida com uma molécula de polietileno glicol, o PEG-interferon. Qual era a vantagem do PEG-interferon? Ele tinha uma meia-vida mais longa, você podia tomar apenas uma única injeção por semana e não 3 vezes por semana, menos imunogenicidade, menos produção de anticorpos, e ele, juntamente com a ribavirina, dava uma taxa de cura, de resposta virológica, de algo em torno de 50%. Mais recentemente, em 2011, nos Estados Unidos, 2013, no Brasil, chegaram aí sim os agentes antivirais de ação direta. Os agentes antivirais de ação direta, esses sim, atuam inibindo áreas do próprio vírus, inibindo a sua reprodução. A primeira família desses inibidores de protease, chamado de boceprevir e telaprevir, ainda necessitando do acréscimo do interferon e da ribavirina, traziam uma taxa de cura de algo em torno de 60% a 70%. Mas a partir de 2014, surgiram então as combinações desses agentes antivirais de ação direta, inibidores de determinadas regiões da reprodução do vírus, região NS3, NS5A, NS5B, e essas combinações vieram acompanhadas de taxas de cura de mais de 90%. Então, hoje, nós consideramos que quando você trata um paciente infectado pelo vírus C e ele não consegue ter uma taxa de cura superior a 95%, admite-se que essa taxa de cura ela é considerada subótima. Então, 95% já é excepcional. A gente tinha até pouco tempo atrás 30%, 40%. Hoje, ninguém mais admite medicamentos para hepatite C que não tragam, que não venham acompanhados de uma taxa de cura superior a 95%. Então, até pouco tempo atrás, o tratamento da hepatite C ele era feito basicamente baseado na terapia imunomoduladora, feita com interferon. E havia uma série de restrições. Eu não podia usar essa droga em indivíduos que tivessem intolerância ao interferon, se tivessem intolerância à ribavirina. A ribavirina produz muita anemia hemolítica, então para aquele paciente que tem doença falciforme, talassemia, a renal crônico, a ribavirina ela era contraindicada. A doença autoimune era uma contraindicação ao uso do interferon, porque o interferon, por ser uma droga imunoestimulante, para eu tratar um paciente que tinha hepatite C e doença autoimune, eu poderia desencadear uma piora da doença autoimune. O interferon ele era contraindicado em pacientes com descompensação hepática. Então, o paciente com cirrose avançada não poderia ser tratado com esse medicamento. Paciente com doença psiquiátrica, paciente com doença mental, distúrbio bipolar, esquizofrenia, surto psicótico, o interferon, sabidamente, ele é uma droga que ele pode induzir ideação suicida. Então, era uma contraindicação formal o uso do interferon. Hoje, com esses novos chamados agentes antivirais de ação direta, essa sigla DAA, vem do inglês, né? Agentes antivirais de ação direta, hoje nós podemos praticamente tratar todos os pacientes, quer dizer, quase todos eles são elegíveis para o tratamento. Cirróticos, paciente com cirrose hepática descompensada, paciente que tem comorbidade, então ele tem hepatite C e HIV, ele tem hepatite C e ele é um renal crônico, paciente que tem insuficiência renal crônica tem diálise, e eu vou mostrar um pouquinho à frente os resultados lá do nosso hospital. Paciente com doença psiquiátrica. Então, nós estamos hoje orientando 2 teses de doutorado
em que é o paciente que tem distúrbios neurocognitivos e neuropsiquiátricos associados ao vírus C. Nós estamos avaliando antes, durante e depois para ver se há melhora dessa alteração cognitiva. Pacientes transplantados. O interferon, por ser uma droga imunoestimulante, poderia fazer com que aquele fígado transplantado, aquele enxerto, fosse rejeitado. Pacientes que vivem com doenças do tipo infecto-contagiosas, pessoas que vivem com drogas ilícitas injetáveis. Quer dizer, o indivíduo que toma heroína, LSD, paciente que é um usuário de drogas ilícitas injetáveis, muitas vezes esse doente já tinha um perfil psiquiátrico de tal maneira que contraindicava o uso do interferon. Então, essas são as moléculas que surgiram nesses últimos anos. São medicamentos que atuam em sítios específicos da reprodução do vírus, região NS3, inibidores de protease, região NS5A e principalmente na região NS5B da polimerase. Então, são 3 sítios diferentes do ciclo biológico do vírus C e foram descobertos ao longo desses anos medicamentos que servem como inibidores dessas regiões específicas do vírus de hepatite C. O Ministério da Saúde, de forma muito, eu diria, muito pronta, muito rápida, em 2013, essas medicações foram idealizadas, foram identificadas e foram registradas pelo FDA nos Estados Unidos e pela EMEA na Europa. Em 2015, o Brasil, através do Ministério da Saúde, fez um grande investimento em um protocolo clínico de diretrizes e terapia para fornecer todas essas medicações de forma gratuita, comprados a preços bastante acessíveis, né? Quer dizer, esse tratamento hoje, no mercado privado, ele tem um custo em torno de R$80 mil mês. Durante 3 meses, que é o tratamento de 12 semanas, você teria algo em torno de R$250 mil. E o Ministério da Saúde comprou essas medicações, na época, por um custo em torno de $5 mil, o tratamento cheio de 12 semanas. Então, essas são as 2 primeiras combinações que foram disponibilizadas. O sofosbuvir, que é o inibidor da região NS5B, da polimerase, e o daclatasvir, que é o inibidor da região NS5A, e uma outra combinação, que é o sofosbuvir e o cimeprevir. Então, a partir de outubro de 2015, o Ministério liberou esse esquema terapêutico, e nós já tivemos mais de 50 mil pacientes tratados nesses primeiros 2 anos. Então, essas eram as indicações do PCDT, sofosbuvir ou com cimeprevir ou com daclatasvir por 12 semanas, e para aquele paciente que tinha doença mais avançada, por 24 semanas. Em 2017, ou seja, há 1 ano e meio atrás, o Ministério fez uma atualização desse PCDT, e além desses 2 esquemas terapêuticos, acrescentou um terceiro esquema, que era uma combinação de 3 medicamentos, o ombitasvir, o veroprevir e o dazabuvir, nome comercial desse esquema chamado de Viquira-Pac. Então, passamos a ter disponível na rede pública, gratuitamente, 3 diferentes combinações. No primeiro momento, o tratamento ele era apenas recomendado e era autorizado para pacientes que tinham doença muito avançada, fibrose grau 3, fibrose grau 4, ou seja, doença muito avançada do fígado, pacientes transplantados, pacientes co-infectados e pacientes com insuficiência renal. E mais recentemente, em 2018, em março de 2018, o Ministério da Saúde resolveu, então, ampliar essa base, esse grupo de pacientes que poderiam ter acesso à medicação. Então, se antes só poderia receber a medicação aqueles que tinham fibrose muito avançada, praticamente uma pré-cirrose ou cirrose, hoje o Ministério libera a medicação para qualquer tipo de paciente. Ele está vivendo com o vírus C, não tem sequer lesão no fígado, o grau de lesão, de comprometimento do fígado é 0, mas ele tem direito de receber a medicação e, claro, esse é o melhor paciente para você tratar. Ele não tem nem sequer ainda doença avançada do fígado. Então, hoje, o paciente ele pode ser um paciente que tem F0, F1, F2, F3 ou F4, que é a cirrose hepática. Todos esses pacientes
têm acesso à medicação. E agora, recentemente, no dia 15 de março deste ano, o governo federal incorporou mais 3 novas medicações. Então, além do sofosbuvir e da clatasvir, do sofosbuvir e do próprio cimeprevir e do Viquira, foram incorporados 2 novos medicamentos da casa da Gilead, do laboratório Gilead, o sofosbuvir e o ledipasvir, o nome comercial é o Arvoni, e o sofosbuvir e o velpatasvir, cujo nome comercial é o Epiclusa. E um outro laboratório, que é o Merck, também lançou o grazoprevir e o elbasvir. Os nomes comerciais estão ali embaixo, Zepatier, Arvoni e Epiclusa. E qual é a vantagem dessas 3 novas combinações? Né? É que o comprimido ele é coformulado. Então, antes eu tinha que tomar um comprimido de sofosbuvir, um comprimido de daclatasvir, uma única tomada ao dia. Hoje a medicação ela é coformulada, vem num único comprimido, uma única draga, uma única tomada ao dia. E o tempo de tratamento, que se era 12 semanas, hoje pode ser encurtado para 8 semanas. Então essas são as opções terapêuticas que nós temos hoje no nosso PCDT, né? Sofosbuvir e daclatasvir, ledipasvir e sofosbuvir, o velpatasvir e sofosbuvir, e que tem inibidores de protease, sofosbuvir e cimeprevir, o esquema Viquira e o elbavir e grazoprevir. Essa medicação, chamada Arvoni, sofosbuvir e ledipasvir, é exatamente essa que o professor Rubens Belfort mencionou. Tratamento de paciente com veite associado ao vírus C. O trabalho exatamente mostra que houve a recuperação desse paciente com o veite pelo vírus C, tomando essa medicação. Então, esse é um ensaio clínico, vários ensaios clínicos de registro, mostrando taxas de cura de 98% ou mais. Então, qualquer que seja o cenário, paciente com cirrose, sem cirrose, virgem de tratamento, experimentado, previamente tratado, taxas de cura superior a 98%. E numa determinada situação muito particular, que está aqui representada nesse slide, o paciente pode ser tratado por apenas 8 semanas. A taxa de cura é igual com 8 semanas, 97% curados com 8 semanas e 96% de cura com 12 semanas, sem qualquer efeito colateral. Quer dizer, nós não temos nenhum efeito colateral. Essas medicações são muito bem toleradas, eventualmente, muito eventualmente, menos 10% das vezes, cefaleia, um pouco de cansaço, eventualmente náuseas. Mas nós queremos muitas coisas a mais e essas medicações ainda estão progredindo. A indústria farmacêutica agora quer fazer com que o tratamento seja pangenotípico. Aqueles que eu acabei de mostrar eram focados para genótipo do tipo 1, mas a hepatite C tem genótipo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, alguns daqueles medicamentos atuavam só para o genótipo do tipo 1. Mas agora estamos entrando numa era em que os medicamentos serão pangenotípicos. Eu não preciso nem mais fazer a genotipagem do vírus C. E muito menos fazer biópsia hepática ou elastografia hepática, porque os medicamentos serão panfibróticos, independente do grau de fibrose. E, se possível, sem necessidade de acrescentar a ribavirina. Então, são essas 2 drogas, o sofosbuvir e velpatasvir, que é o Epiclusa. Essas drogas serão utilizadas em pacientes independente do grau de fibrose, independente do genótipo, com taxas de cura, como estão aí representadas, superiores a 97%. E uma outra droga que ainda não chegou no nosso mercado, mas já está patenteada, que é essa associação chamada GP, Glecaprevir e Pibrentasvir, é o Mavirete, do laboratório AbbVie, também um comprimido por dia, com taxas de cura superiores a 95%. Então, esse aqui são todos os estudos de registro que foram feitos com essas drogas, chamadas pangenotípicas, sofosbuvir e velpatasvir.
Estudo astral 1, 2, 3, 4 e 5, pacientes com cirrose compensada e descompensada, co-infectados, e ali estão representadas as taxas de cura, todas superiores a 95%, 96%. Em cirróticos descompensados, pacientes em fila de transplante. Então, hoje nós estamos diminuindo a lista de pacientes que entram na fila do transplante. Nós estamos fazendo o que o americano chama de delisting, tirando o paciente da lista do transplante. Porque nós tratamos ele enquanto ele está aguardando o transplante, ele melhora tanto que ele acaba saindo da fila do transplante. Então, essa associação de sofosbuvir e velpatasvir resgata de tal maneira o paciente que ele sai da lista do transplante. E o Maviret, que é essa associação da Abiv, uma única pílula ao dia, e que, na verdade, ela consegue atuar em todos os genótipos, em todos os graus de fibrose, com taxas de cura aqui representados para pacientes sem cirrose, por 8 semanas apenas. 8 semanas apenas, pacientes sem cirrose, taxas de cura superior a 98%, 99%. Em pacientes com cirrose compensada, aí tratando com 12 semanas, taxas de cura de 99% a 100%. De tal maneira que a indústria farmacêutica resolveu que não quer mais investir em novos tratamentos para hepatite C, porque os que nós temos hoje são todos eles capazes de curar 98%, 99%, quer dizer, identificar uma nova molécula capaz de curar 100% não teria qualquer tipo de valia. Então, a indústria resolveu que não vai querer mais investir em novas drogas, porque o que já tem já é muito bom. Mas poucos pacientes, 2%, 3% dos pacientes, acabam falhando, acabam não respondendo ao tratamento, por algumas razões que estão aqui representadas, é esse ABCDE. Por que o paciente ainda continua falhando? Um ou outro paciente falha ao tratamento. A letra A, porque ele é do genótipo 1A, é um subtipo que tem uma barreira genética mais frágil. B, porque ele, antes de começar o tratamento, ele tem muitas espécies parecidas do vírus C, ou quase espécies, ele tem mutações de resistência no baseline, daí a letra B. C, porque eles são cirróticos. D, porque são cirróticos descompensados, ictéricos, com ascite, com encefalopatia. E é de experimentados. Então, no Hospital Gafrey, em 3 anos, nós tratamos 890 pacientes, todos com medicamentos fornecidos pelo Ministério da Saúde. Tivemos 10 falhas. 10 falhas. Desses 10 pacientes que falharam, ou eram pacientes com genótipo 1A, cirróticos, descompensados e experimentados. Quer dizer, havia sempre uma associação dessas letras. Mas a indústria farmacêutica já está de olho nesses poucos pacientes que falharam. E já existe aí uma onda, que é uma nova onda de DAAs para resgatar esses poucos pacientes que falham. Então, existem já 2 novos medicamentos que vão fazer o resgate terapêutico daqueles poucos pacientes que falharam. É uma associação chamada de sofosbuvir, velpatasvir e voxilaprevir, já existe já registrado na América e na Europa, com o nome chamado Vosev, e o GP, esse glecaprevir e pibirentasvir, com o nome chamado Maviret. Então, esses são os estudos que foram feitos de retratamento. Os poucos pacientes que falharam, experimentados aos chamados DAAs, e a taxa de cura ficou em 96% dos falhados. 99% para quem não tinha cirrose, 93% para quem tem cirrose. E a outra medicação, que é o GP, esse estudo chamado Magellan, mostrando também, naqueles que já falharam, aos primeiros medicamentos da primeira geração, sofosbuvir, daclatasvir, o retratamento também acompanhado de taxas de cura de 95%, 96%. Essa é a nossa experiência do Hospital Gafrey Guinle, algumas teses de mestrado, doutorado que nós orientamos nesses últimos 3 anos. Experiência dos primeiros 12 meses, 160 pacientes tratados no Hospital Gafrey, a tese da doutora Daniela Azevedo,
96,1% de chance de cura. Tratamos renais crônicos. Professor Omar da Rosa Santos, que está aqui sentado em algum lugar, teve ontem no Gafre participando da banca examinadora de uma aluna de mestrado, paciente com hepatite C e insuficiência renal crônica dialítica. Pacientes todos em hemodiálise ou diálise peritoneal do Rio de Janeiro. O vírus C é um vírus que também pode acometer o rim. A prevalência de hepatite C na população renal crônica, ela é muito alta. Vejam nesse slide que enquanto a prevalência no Brasil inteiro, na população geral, é de algo em torno de 0,7% a 1%, em renal crônico em 2004 e 2005 era de 8,3%. 2015 baixou para 4%, 2016 para 3,7%. Então, essa doutora Maria da Conceição, formada na UERJ, trabalhando com o professor Cavalieri, nos procurou há uns 3 anos atrás, querendo fazer mestrado conosco. E ela identificou, no estado do Rio de Janeiro, 600 pacientes portadores de insuficiência renal crônica com hepatite C. E ela trouxe todos esses pacientes para o Gafre. E nós fizemos elastografia hepática, genotipagem e carga viral desses pacientes. E desses 64 pacientes foram tratados com esses medicamentos, sofosbuvir e daclatasvir. Taxa de cura, 100%. Nenhum paciente não chegou a obter a resposta virológica. Quer dizer, todos curados da hepatite C, mesmo sendo paciente com insuficiência renal crônica, o que libera esse paciente para fazer o transplante renal logo a seguir. Pacientes co-infectados, que é uma experiência grande do Hospital Gafre, paciente que tem a hepatite C mais o HIV. Nós tivemos também uma tese de doutorado da doutora Beatriz Alfrantes, em que nós encontramos lá em pacientes co-infectados vírus C HIV, predominantemente genótipo do tipo 1, a maioria desses pacientes com uma fibrose mínima de 0 ou T1, e a taxa de cura em pacientes co-infectados vírus C e HIV com vírus HIV/AIDS, 100% desses pacientes curados com esquema de sofosbuvir e daclatasvir, ou sofosbuvir e cimeprevir. E mais recentemente, nós temos nos debruçado um pouco sobre essas alterações neuropsiquiátricas em pacientes com hepatite C. Esse é um trabalho da tese do Dr. Jefferson, em que nós mostramos de forma absolutamente elegante, comparando com o grupo controle, que o paciente que tinha hepatite C tinha uma alteração cognitiva mais significativa do que um grupo controle pareado por idade, por sexo e por situação de escolaridade. Então, esse trabalho foi concluído agora, em 2018, não só com a avaliação neuropsicológica, mas também com a avaliação neurofisiológica. O professor e acadêmico Mário Barreto Correia Lima participou dessa banca, em que ele mostrou que os pacientes que tinham hepatite C crônica tinham alterações neurocognitivas e tinham também alterações neurofisiológicas, através de avaliação de potencial evocado e avaliação também de eletroencefalograma. A tese do Dr. Lucas Medeiros, que foi professor da Santa Casa com o professor Galvão e atualmente é nosso professor na faculdade, avaliou na população de pacientes com hepatite C crônica se havia melhora da qualidade de vida após o tratamento, se havia melhora da escala de fadiga após o tratamento, se havia melhora da produtividade, se diminuía o absenteísmo desses pacientes após o tratamento. Então, mostrando que em todas essas variáveis, todos esses scores mostraram melhora da qualidade de vida, da escala de fadiga e da escala de produtividade nesses pacientes. Para finalizar, apenas para mostrar a experiência brasileira, a Sociedade Brasileira de Hepatologia reuniu os primeiros 3.000 casos de pacientes tratados com esses novos medicamentos, sofosbuvir, daclatasvir, sofosbuvir e cimeprevir. E a taxa de cura a nível Brasil, né, foi da ordem de genótipo do paciente do tipo 1, 97% de cura. Genótipo do tipo 2, 88%, um número menor de pacientes. Genótipo do tipo 3, 91% de chance de cura. E em pacientes com cirrose hepática, a experiência brasileira
No global, 97% de cura, inclusive em cirróticos, 95% de chance de cura. Esse é um outro estudo brasileiro que nós participamos no Hospital Gafrey, o estudo Topázio, em que a taxa de cura, com o esquema do Viquira, os 3D da ABV, foi também no global 96%, e dependendo do estágio de fibrose, se a fibrose era muito avançada, grau 3, ou se era grau 4, essa taxa de cura ficou em 96% ou 97%. Então, de uma maneira geral, eu queria resumir e apresentar aqui esses dois últimos slides, mostrando que as taxas de resposta virológica sustentada nesses pacientes infectados pelo vírus C, ela é praticamente de forma uniforme, da ordem de 96% a 100%, dependendo de uma série de combinações, tipo do genótipo, grau de lesão no fígado. Essas taxas de cura são absolutamente insuperáveis, Isso tanto para pacientes monoinfectados pelo vírus C, mas também para pacientes co-infectados pelo vírus C. O Ministério da Saúde, juntamente com a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde aceitou participar desse desafio, de tornar a hepatite C uma doença erradicável, eliminável, até 2030. Então, o Ministério da Saúde vem fazendo todo um esforço muito grande no sentido de que até 2030 a hepatite C seja eliminada definitivamente do globo, e em particular aqui no Brasil. Veja que o Brasil, há pouco tempo atrás, tinha menos de 1% da população tratada e menos de 15% da população diagnosticada. Esses dados hoje subiram, nós estamos com mais de 5% da população infectada, tratada e diagnosticada. E esse é o número de tratamento que nós tivemos distribuídos pelo Ministério da Saúde nesses últimos anos. Saímos de uma faixa de 10 mil tratamentos na era do interferon para algo em torno de 50, 60, 70 mil novos tratamentos na era dos novos DAs. Então, sem dúvida, a tendência natural de que isso continue crescendo, e o nosso objetivo, e o objetivo do Ministério e da Organização Mundial de Saúde, é que haja uma redução significativa no caso de pacientes infectados virêmicos, no número de óbitos por doença hepática crônica descompensada e principalmente também no número de pacientes que desenvolvem o carcinoma hepatocelular. Então, eu queria agradecer a gentileza do convite ao professor Zé Carlos por lembrar do nosso nome para substituir, não à altura, o professor Rex Nazaré Alves. Muito obrigado. Quero convidar o acadêmico Carlos Brandão para juntar-se a nós aqui à mesa. Muito bom, Brandão. Está aberto para perguntas e comentários da bancada. Acadêmico José Carlos do Vale. Senhor presidente, ilustres componentes da mesa, confrades, convidados, professor e acadêmico professor Carlos Eduardo Brandão. O senhor cumpriu com um objetivo difícil, de substituir o Rex Nazaré, que é uma figura emblemática da história da energia nuclear nesse país. Ele é quase que um semideus. Mas, coitadinho, ele teve uma complicação de uma cirurgia da coluna vertebral, uma vértebra torácica. Ele estava com muita dor e até com dificuldade de falar, razão porque ele não veio, e me ocorreu de imediato convidar o meu digníssimo confrade para ocupar esse nicho. E o fez com muita maestria. O nosso confrade é um grande didata, fala com uma tranquilidade extraordinária, mostra excelentes diapositivos e é de uma clareza meridiana. Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer um comentário sobre esse remédio, eu poderia até chamá-lo de remedinho, que é o interferon. O interferon surgiu nas histórias de quadrinho com Flash Gordon.
alguns dos senhores devem se lembrar do personagem da história do quadrinho, que o Flash Gordon, quando entrava em combate lá com aqueles seres de outros planetas, ficava ferido, ele me deu interferon, tomava interferon, ele revigorava e saía para novas lutas. Esse nome era um nome fantasia, até que surgiu a proteína que recebeu o nome, e saíram, então, o que a gente... Né, é um remédio em busca de uma doença. E o interferon tem essa história infeliz, que o tempo todo ele ficou buscando uma doença. Eu tratei de alguns doentes com melanoma metastático, com associação de 2 quimioterápicos, que era a cisplatina, o BCNU, associado a interferon e interleucina 6. Olha, tínhamos que internar os doentes num CTI para suportar os efeitos colaterais. Eles quase que morriam de toxicidade, e o interferon era a grande parte responsável por isso. E quando eles saíam vivos do tratamento, nós conseguimos, em torno de uns 40%, remissões importantes ou completas da doença. Aí se acreditou que o interferon fosse uma droga milagrosa para tratamento de melanoma, e ele passou a ser indicado para melanomas ressecados com linfonodos positivos como tratamento adjuvante. Eu nunca me convenci do valor desse remédio, e publicações imensas. E surgiram subtipos de interferon, o interferon beta foi o mais indicado, depois veio o PEG interferon, eu nunca usei. Eu fiquei tão traumatizado com as toxicidades do interferon em doenças metastáticas, que nós dávamos doses para valer, que eu recuei, nunca indiquei em paciente nenhum interferon adjuvante. Agora chegou-se à conclusão que efetivamente não vale a pena ser usado interferon. O interferon foi tentado tratar em carcinoma de fígado, foi uma tristeza, carcinoma renal não adiantava bulhufas, e aí veio a história, né, da hepatite C. E as pessoas que tinham depressão, então era um desastre, porque a incidência de suicídio começou a ficar alarmante. Agora, com essa nova avenida que se descortinou para todos nós, com esses maravilhosos remédios antirretrovirais, nos deu um alívio profundo. E eu vaticino que o interferon ainda vai continuar buscando uma doença. Ele que não me conte com a minha simpatia nem apoio, eu não quero nada com ele. Então, essa é uma pequena história. Agora, eu queria saber duas coisas. Não foi abordado, obviamente, não era o objetivo, com relação à etiologia da hepatite C. Todo mundo sabe que transfusões de sangue contaminada, compartilhamento de agulhas por drogados, e tem algumas causas, assim, não muito esclarecidas e nebulosas. Eu perguntaria à Vossa Excelência, me parece que as causas de origem sexual estão aumentando progressivamente. Até nós já conversamos a respeito, existem vários artigos dizendo que as doenças sexualmente transmissíveis seriam facilitadoras da infecção pela hepatite C. Eu lhe fui mais adiante e lhe perguntei se Vossa Excelência tinha, por acaso, notícia que o HPV, que é comuníssimo, também seria um facilitador da infecção pela hepatite C. Fica a minha pergunta. Outra coisa, esses casos que se dizem ficaram curados, os pacientes ficaram curados, eu lhe pergunto, se ocorrer recidiva da doença, se é que a gente pode falar em recidiva, como se explicaria? Afastando a ideia de que a pessoa foi novamente contaminada. Existe essa possibilidade, embora se use o termo cura? Deixa eu ver o que mais aqui. Eu acho que é só isso. Exatamente. Recidivas pós-cura. Existe ou seriam novas pessoas infectadas? Muito obrigado. Secretário-Geral, acadêmico José Galvão Alves. Muito obrigado.
Antônio Egídio Nardi. Eu queria pedir a palavra mais para elogiar o acadêmico, professor e, para minha sorte, amigo Carlos Eduardo Brandão. Nós acompanhamos essa doença nesses anos todos, né, Brandão? Eu não sou um homem dedicado às hepatites virais, mas o Brandão é um baluarte nisso daí. Ele é um indivíduo que não só se dedicou, mas conquistou um espaço para o Rio de Janeiro, especialmente para a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, onde ele desempenha um dos mais importantes centros de pesquisa, ou desenvolveu um dos mais centros de pesquisa em hepatologia do nosso estado e do nosso país. A grande verdade é que, como ele bem falou, são esquemas muito caros, que a população não teria condição, de maneira alguma, de se tratar, foram conquistados pelo governo e disponibilizados para essa população, e nós, médicos e pacientes, temos dificuldade de encontrar os pacientes para serem tratados. E a minha eterna pergunta é o quão nós estamos fazendo de esforços para atingir isso. E eu queria ouvir do Brandão o que a Sociedade Brasileira de Hepatologia, e acho que tem feito muita coisa. Recentemente, o seu presidente me pediu uma ajuda para que nós colocássemos no Fantástico, e eu o ajudei, para que as pessoas que tomaram sangue ou foram transfundidas antes da década de 90, todos, sem exceção, fizessem pelo menos esse grupo, fizesse uma avaliação do anti-HCV. Porque nós tratamos 50 mil, de 10 para 50, mas nós temos ainda aí uns 500 mil ou mais, né, a serem tratados, e isso é uma preocupação, porque o tratamento evita não só a cronicidade, mas a necessidade de transplante hepático. É muito mais barato esse tratamento, embora caro, do que tem pela frente esses doentes. Mas, acima de tudo, Brandão, eu pedi a palavra para duas coisas. Para lhe elogiar pela pessoa que você é, pelo tanto que nós temos tido de convívio, mas, acima de tudo, pelo que você tem feito pela hepatologia do nosso país. Meus parabéns. Acadêmico, primeiro secretário, Ricardo Cruz. Obrigado, presidente em exercício, Antônio Egídio Nardi. O comentário que eu queria fazer, eu dirijo ao acadêmico José Carlos Vale, que fez várias considerações a respeito do interferon. Não tenho, na verdade, nenhuma objeção importante ao que foi dito por ele, que certamente entende muito mais dessa droga do que eu, por força das especialidades. Apenas comentar com ele que no Serviço de Oncologia Pediátrica do Instituto Nacional do Câncer, Zé Carlos, a doutora Cima Ferman, durante muitos anos, você conhece tão bem, chefiou aquele serviço, e nos casos de malformações vasculares em crianças, com graves riscos de acometimento estético em pacientes inoperáveis, o interferon alfa em pacientes refratários à corticoidoterapia tem tido excelentes resultados e ainda hoje é uma droga considerada uma droga salvadora nesse grupo restrito de pacientes, malformações vasculares complexas em crianças. Acadêmico Rubem Belfort. Muito obrigado. Eu também queria elogiar o Brandão, excelente. Lembrar realmente a importância que o acadêmico Galvão também fez, da dificuldade da gente conseguir acertar o diagnóstico nesses pacientes, frequentemente, né, subclínicos. Nós, oftalmologistas, cada vez mais encontramos vasculites retinianas importantes, onde o vírus da hepatite C é detectado, além da úlcera de Muniz, como você falou. E um comentário acadêmico Vale, também concordo com esse excesso do interferon, apesar que ele tem indicação também em oftalmologia, alguns tipos de neoplasias de conjuntiva e córnea, mas é uma indicação pequena. No entanto, para
continuar o seu comentário irônico, eles estão, parece, tentando descobrir uma outra doença também, que agora seria para o edema macular na diabetes. Então, alguns testes estão sendo feitos nesse sentido. Eles continuam à procura de doença. Obrigado. Continua à procura de doença para usar o remédio. Obrigado. Mais algum acadêmico deseja fazer uso da palavra? Eu também quero participar desse coro, Brandão, elogiando a sua didática, a sua apresentação, agradecer, em nome da academia, você ter aceito o convite do acadêmico José Carlos do Valle para hoje fazer essa bela conferência. E eu tenho uma pergunta. Você demonstrou nos seus estudos, junto com alunos, que existem alterações psiquiátricas, cognitivas, em pacientes com hepatite C. Inclusive naquela última tese, utilizando testes cognitivos e alterações neurofisiológicas também. Mas após o tratamento, um tratamento bem sucedido, essas alterações cognitivas tendem a desaparecer, desaparecem, se atenuam, e as alterações neurofisiológicas, como que elas ficam? É uma curiosidade. Mas parabéns pela sua apresentação. Eu queria agradecer as perguntas dos acadêmicos. Começar pelo acadêmico José Carlos do Valle, com relação à questão da recidiva viral. Na realidade, se o paciente terminou o tratamento, 8 semanas, 12 semanas, o vírus permanece indetectável 12 semanas depois do tratamento, admite-se que esse paciente está curado, ele teve uma resposta virológica sustentável. A recidiva viral, a gente imagina que ela possa vir a acontecer até 12 a, no máximo, 24 semanas após o término do tratamento. Então, esse termo recidiva viral ainda seria muito precoce após o término do tratamento. Agora, aquele paciente curou o vírus, que erradicou o vírus, 12 semanas, 24 semanas, está com HCV-RNA indetectável, ele pode ser recontaminado de novo. Como eu falei, o vírus da hepatite C não dá imunidade duradoura, como é o caso da hepatite A. Agora, esse é um fenômeno muito raro de acontecer, acontece em menos de 5% dos casos, e predominantemente em indivíduos que têm algum comportamento de risco. Então, aqueles pacientes que são, por exemplo, sexualmente promíscuos, homens que fazem sexo com homens, profissionais do sexo, tratados da hepatite C e curados, eles podem se recontaminar de novo, e até por genótipos diferentes daquele que ele tinha. Mas não é uma coisa muito frequente. Na Alemanha existe uma coorte de homens que fazem sexo com homens que foram tratados com esses novos medicamentos e, algum tempo depois, eles foram reavaliados. 20% deles tinham se recontaminado de novo, mas eram indivíduos que faziam práticas sexuais inteiramente bizarras, né? Então, eram indivíduos que, na realidade, eram profissionais do sexo e que faziam uma recontaminação do vírus C. Eu só tive experiência de um único caso, que tinha um genótipo 4, que é um genótipo raro no nosso meio, foi tratado em 2013 e agora, recentemente, ele se recontaminou após uma viagem para fora do Brasil. Então, a palavra aí não seria recidiva viral, seria recontaminação realmente de novo. Com relação à tua pergunta, Zé Carlos, da transmissão sexual. Então, o paciente que tem vírus C e ele tem alguma doença sexualmente transmissível, e aí incluindo gonorreia, clamídia, HPV e principalmente o HIV, a literatura ela concorda que esse paciente tem uma chance muito maior de transmissão sexual do vírus da hepatite C. O vírus C não é um vírus sexualmente transmissível com muita facilidade, né? Mas se tiver uma doença infecto-contagiosa associada, existe uma chance maior dessa transmissão por via sexual. Então, é dito que para a população co-infectada, vírus C, HIV, essa população tem 3 vezes mais chance de transmissão sexual do vírus C
do que a população não co-infectada com o vírus HIV. A gente imagina que isso possa ser também verdadeiro para outras infecções sexualmente transmissíveis. Você até uma vez me perguntou especificamente com o HPV. Eu confesso que eu não li nada com vírus C e HPV, mas já vi muita relação entre vírus C e HIV. A transmissão, por exemplo, gestacional, a transmissão perinatal, a mulher gestante, vírus C e HIV, ela tem uma chance 3 vezes maior de transmitir o vírus C para o recém-nato durante o trabalho de parto. Então, talvez pelo fato de ele ser HIV, é imunodeficiente, o vírus C se reproduz com muito mais facilidade, a viremia do vírus C é muito maior e a transmissão acaba se tornando mais fácil. Então, na realidade, transmissão sexual ocorre num pequeno número de pacientes, mas se esse paciente tem alguma doença sexualmente transmissível, isso acaba facilitando. O professor Galvão perguntou com relação às medidas de identificação, de triagem, de rastreamento desses pacientes. Esse é um grande problema, né? Como a doença é silenciosa, assintomática, anictérica, tem um curso muito indolente, a gente acaba tendo que buscar o paciente infectado. Nos Estados Unidos, eles lançaram uma campanha chamada de Baby Boomers. Indivíduos que nasceram entre 1945 e 1980, pessoal do pós-guerra, a geração sexo rock and roll, né? A geração que viveu o surgimento da pílula anticoncepcional, né? Do uso da droga. Essa população de 1945 a 1980, nos Estados Unidos, ela é alvo de campanhas de triagem. E a Sociedade Brasileira de Hepatologia fez o mesmo. Todo indivíduo que tenha nascido depois de 1945 deve fazer o teste da hepatite C. Mas, mesmo assim, a chegada de novos pacientes está cada vez mais diminuindo. Então, existe interesse da indústria farmacêutica, das sociedades, de ir ao encontro desses pacientes. Como é que eu vou fazer esse tipo de campanha? Na porta do metrô? Né? Pegar 10 mil indivíduos que circulam no metrô do Rio de Janeiro, eu vou encontrar um indivíduo, 2 indivíduos. Então, muitas vezes, o custo-benefício dessa campanha não vale a pena. Então, tem se dado prioridade para que esse tipo de triagem, de rastreamento, seja feito naqueles indivíduos que ainda têm algum comportamento de risco. Usuários de drogas ilícitas injetáveis, né? Indivíduos que fazem sexo, homem que fazem sexo com homem, profissionais do sexo, prostitutas, né? Indivíduos que têm doença renal crônica, porque aí a transmissão não é só mais parenteral, mas ela é nosocomial. Ele adquire infecção pelo vírus C no ambiente da diálise, né? Indivíduos que se submetem a tatuagem, a acupuntura. Eu recebo sempre algum doente que diz: doutor, mas a minha tatuagem, o médico, ele me mostrou lá, o funcionário que fez a tatuagem, ele me mostrou, abriu na minha frente a agulha para fazer a tatuagem. Mas eu pergunto: e a tinta? A agulha pode ser nova, mas aquela tinta que você coloca lá, aquele pincel para poder fazer a tatuagem, ela é comunitária, né? Então, na hora que você faz a tatuagem, faz a acupuntura, né, se você não tem esse cuidado de ter que reservar a agulha separadamente, e no caso da tatuagem, a tinta tem que ser também separada, né? Jovens que fazem manicure, pedicure, né? Então, existe um grupo de pelo menos 20%, 30% dos indivíduos que estão infectados, sabidamente estão infectados, mas você não sabe quando eles se contaminaram, nem sabe como eles se contaminaram. A gente chama de transmissão esporádica, comunitária. Isso acontece em até 30% dos casos. Então, o nosso grande grupo ainda é no Gafre de indivíduos que tomaram transfusão de sangue antes de 92. Mas esse número está diminuindo progressivamente. Está aumentando muito indivíduos que relatam o uso de drogas injetáveis, ilícitas injetáveis, e a possibilidade da transmissão pela via sexual. Então, as campanhas têm tentado focalizar
esses grupos de comportamento de risco, né? Uma vez que você fazer campanhas de larga escala na fábrica, no metrô, você vai testar 1000 pessoas e vai encontrar um. É muito pequena essa chance de identificação. E respondendo ao acadêmico Antônio Gildinardi, essa questão da neurocognição, professor, nos interessou muito. Lá no Hospital Gafré, o professor Mário é um estudioso da parte da cognição. Nos juntamos com 2 neurologistas lá da faculdade, a doutora Regina Alvarenga e um outro colega, o doutor Sérgio Schmidt, que é um colega que faz neurologia, mas que também gosta muito da área da neuropsicologia, da neurofisiologia. Então, tivemos 2 alunos de doutorado, mestrado e doutorado, que fizeram a avaliação neurocognitiva na população de hepatite C, um corte transversal, comparando com o grupo controle, né? E agora estamos orientando 2 teses de doutorado. A doutora Márcia Pires, a minha esposa, e do doutor Max Facuri, que é um outro colega, em que nós vamos tratar os pacientes. Fazemos a avaliação neurocognitiva antes, com testes psicológicos, com trilha, né, desenho do relógio, Torre de Londres, né, fluência verbal de Rey, todos esses testes, e mais os testes de neurofisiologia, com potencial evocado, P300, mapeamento com eletroencefalografia. Vamos tratá-los e vamos repetir essa avaliação no final do tratamento e 3 meses depois. Mas na prática, Gilde, a gente percebe que esses doentes melhoram. E só para demonstrar isso, eu participei de um ensaio clínico lá na universidade com uma dessas drogas, que era o Daclatasvir. Era um estudo fase 2. Então, tinha um grupo controle, era um estudo duplo cego, randomizado, controlado, um grupo tomando placebo e outro grupo tomando a medicação. E no meio do tratamento, os pacientes diziam: doutor Brandão, eu acho que eu devo estar tomando realmente o remédio, porque eu sou outra pessoa. Eu estou mais atento, eu estou mais concentrado no meu trabalho, a minha produtividade melhorou, eu acho que eu não devo estar tomando placebo, não. Então, isso é uma percepção do nosso dia a dia. Os doentes melhoram do ponto de vista de atenção, de memória, de concentração, né? Então, isso foi uma das razões pelas quais a gente resolveu fazer esse tipo de levantamento. Isso já tinha sido percebido com o interferon, quer dizer, o paciente que curava a hepatite C na era do interferon melhorava o seu rendimento, sua produtividade, escala de fadiga, qualidade de vida, e agora estão começando a ser feitos esses estudos com os novos DAs. Quero agradecer ao acadêmico Carlos Brandão as respostas e convidar a todos para quinta-feira que vem, que nós teremos um simpósio sobre saúde mental do médico e do estudante de medicina. Esse simpósio foi organizado pelo acadêmico Marcelo Barzinski e faz parte do programa Jovens Lideranças Médicas. O simpósio, na próxima quinta-feira, irá começar às 15 horas. Quero agradecer a todos pela presença, por ficarem até o fim e encerrar a sessão. Boa noite.